Muito bem, muito bem. Sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós. Mais um Sistema Solar e obrigado a todos e todas que colam aí. Léo Sui aqui com a gente, na mesa de operação, fazendo o Sistema Solar acontecer. Blue 3 Investimentos aqui com a gente também, muito obrigado. E vamos começar a nossa conversa hoje recebendo Edgar Piccoli. Ed! Meu queridão, fala, Felipe. Caraca, que demais. Que prazer estar aqui com você. Que cara. prazer. E assim, eu sou um cara que pensa muito sobre as coisas da vida, assim, né? E hoje te receber aqui, não podia deixar de pensar, e pensei quase que o dia todo, assim, de tipo, pô, tô recebendo um cara que eu assisti, acompanhei. Depois a gente, né, trabalhou ali próximo Sim. também, se cruzou. E eu ouvi muito que eu era tipo assim, o seu papel é mais ou menos o mesmo papel do Edgar, assim, tinha mais ou menos essa coisa também. Você essa é um querido, comparação pô. eu ouvi muitas vezes. E, poxa, muito feliz de você estar aqui e ter aceitado o convite. Ed. Não, Bem-vindo. eu tô muito obrigado, você é um queridão, cara. E a gente se cruzou ali, meio que, eu já meio que saindo. A sua finaleira foi a minha últimos comeceira. anos ali, você na comeceira ali. E foi uma troca, ainda que rápida, assim, deu pra sacar, assim, um pouco da tua figura ali. Você, o Vasquinho também, né, que era isso. o teu... Entramos juntos teu ali. parceiro ali Exato. de entrada, essa geração mais nova, a Tite, a Marimun, né? Foi muito legal ver essa transformação também. E ali já se pronunciava uma história de pessoas migrando, né, que já tinham um certo nome nas mídias digitais. No caso da Marimun, verdade. já era um estouro. E o que levou ela para a TV foi exatamente a rede social. esse destaque das redes sociais, né? Mas foi muito legal. Era como que uma passagem de bastão ali, sabe? Sim. Que agora a gente está como tendo que correr atrás para se adaptar com isso aqui, Totalmente, né? cara. Como a gente estava meio que falando antes. E o papel da MTV eu comparo muito, e eu acho que essa comparação até me ajuda às vezes, de comparar a MTV com o YouTube de hoje em dia. E de comparar o VJ com o YouTuber de hoje em dia, ou o influenciador de hoje em dia, assim. Mais ou menos no sentido de que nós estávamos rompendo alguns paradigmas e o que essa galera tá fazendo hoje também é romper paradigmas. Por mais que alguns rompimentos de paradigmas afetem a nós mesmos, né? Total. A gente tá tendo que dançar uma dança que é nova pra gente, né? Pra mim, na verdade. Você faz parte de uma outra geração, mas pra mim, essa adaptação, ela custa, porque, como a gente estava meio que falando aqui, né? Eu venho de uma escola que, assim... Olha, você é um profissional, se especializou nessa área, você é contratado de determinada empresa, vai lá, presta o seu serviço, recebe o teu salário. Perfeito. Esse modelo é um modelo quase que caduco, né? Tem poucas emissoras ainda, e se você contar com a demanda de profissionais que tem, você vê muita gente fora desse sistema, a deriva desse sistemão... acho que posso chamar de antigo já, né? Perfeito. Da televisão e tal. Então, a gente tá tendo que... Eu não sei muito como fazer ainda. Os grandes estúdios, os grandes camarins, eles meio acabaram, assim, sabe? Esse sistema nosso, meio mesmo da TV, né, que a gente pegou, de você falar, não, eu era contratado e eu ia lá e fazia. E a gente teve muito tempo de só ir lá e apresentar o programa. A gente nem não participava talvez uma reunião de pauta, mas a produça mesmo, né? E isso hoje em dia eu vejo que o VJ de hoje em dia, digamos que é o influenciador, ele meio tem que saber essa parte operacional também, porque não tem mais ser contratado só para apresentar. Exato, né? Exato. Você tem que saber de coisas que era uma equipe que fazia. Perfeito. Né? E então... As equipes eram grandes. Tem muito esse argumento da democratização, né? Todo mundo pode, agora todo mundo faz. E a gente que vem dessa escola de que aprendeu fazendo também, né? Além de ter estudado comunicações e ter faculdades e entrado nesse sistema da comunicação social pela via acadêmica, a gente percebe que tem hoje uma escola dessa nova geração que busca realizar através dessa... com a chegada dessa democratização pelas plataformas, que é muito incrível, eu acho. Tem esse ponto que eu acho incrível. Embora eu perca
como é que eu poderia dizer? Subsídio para o meu trabalho. Hoje a inteligência artificial tira meu trabalho de locutor, por exemplo. Total, então eu não posso mais usufruir desse ofício que também me acompanhou durante toda a minha carreira. E que é um conhecimento que você adquiriu com o tempo, que teve estudo, que teve, né? Ou línguas, por exemplo, entrevistas em inglês, entrevistas em... Cada vez mais esse tipo de coisa não tá contando. E a gente cresceu baseado no... É isso que vai contar pra sua carreira, é saber isso que vai contar. Então, eu não quero aqui fazer o papel do ressentido. Eu perdi meu espaço, tal. O que agora? Essa geração vazia. Que é fácil da gente cair nesse lugar, né? É muito fácil. Se não tiver um eu me policio pra brecar as minhas críticas com relação a isso. Pra não parecer exatamente o cara que é de um outro paradigma, tal, e tá se sentindo preterido agora. E isso por conta da não nova vai fazer geração. bem pra gente, né? Nem Isso, no pra fim, ninguém. Exatamente. Pra ninguém. Exatamente. Mas é fato que como você detectava no modelo anterior profissionais menos qualificados, hoje eu acho que a proliferação de gente que está ali por um hype, por um nada, muitas vezes, é muito grande. Perfeito. E eu acho que nós, né, como consumidores disso aqui, cada vez mais ter uma autocuradoria para saber o que realmente te interessa e o que vale a pena você gastar o teu tempo tão precioso para produzir o seu conteúdo, né? Com essas coisas, né? Mas eu quero aprender com você, que eu tô vendo tudo aqui, já tô tirando se ambientando, tô tirando né? um modelo. Fotografias visuais assim, né, para ir. Mas e eu também tô em constante evolução com o Léo, a gente conversa bastante. Porque a cada semana dizem que agora o YouTube tá mirando aqui. Não, agora eles querem Reels. Não, agora eles querem Shorts. Agora eles querem não sei o quê. Sabe? E aí eu tento trazer o nosso espírito MTVístico de... Não, tem que estar por dentro do... Deixa eu dar uma estudadinha aqui, deixa eu ver, deixa eu me atualizar, né? Que a gente sempre foi, né? Sempre muito atualizado. A nossa... E às vezes eu até vi hoje... Formadores de opinião, Isso. Né? E quando eu vi hoje um papo seu que você falava sobre... A chegada da MTV, a chegada de vocês na MTV e como vocês falavam sobre a quebra de algumas linguagens. E que na MTV, muito tempo, às vezes a gente fazia coisas ruins e toscas e virava linguagem, né? Sim. Isso na época incomodava muita gente. Incomodava muita gente e acho que mais ainda por essa gente estar percebendo que aquilo estava virando um novo norte em termos de design, em termos de design gráfico, em termos de juventude, estética. Perfeito. Então, não é isso que estão fazendo agora também. E às vezes a gente olha para alguma coisa de Instagram e fala, que tosco isso, nem tem uma luz de contra, sabe? Na verdade, talvez, às vezes eu paro a pensar, às vezes a gente também tá passando por esse processo. Não, mas aí eu tenho que fazer uma parte, que é o seguinte, a minha crítica, quando ela há nesse sentido, ela não é nem com relação à parte estética mesmo, com relação ao conteúdo ali, do que está sendo dito. Está sendo dito, o que está sendo proposto como reflexão, né? Quando né? Uma proposta de reflexão já é um caminho muito andado. Sim. Se você tem algo que fomenta uma discussão em torno de um tema caro para todo mundo, enfim, ou de interesse geral, isso já é um caminhão andado, né? Agora, pra minha geração, cara, pra mim é perda de tempo, muitas vezes, assim. Falo, não, cara, como assim? Não consigo ver coisas, tem coisas que eu nem abro. Eu vejo, participo de alguns grupos, tal. Alguns grupos têm uma postura um pouco mais elegante, outros nem tanto. E aí as pessoas confundem o conteúdo para o qual aquele grupo existe, né? E que foi criado. E começa mandar coisa nada a ver, uma né? salada, uma mistura. Cara, eu não abro. Eu literalmente não abro. E às vezes você já vê pela thumbnail, né? Sim. Que é outro tema que a gente tem outra palavra que a gente tem que aprender. Sim, me explica aí, que eu não sei. É a capa a capa do disco, mas a capa do vídeo no YouTube eles chamam de thumbnail, né? Sensacional. Os termos, os anglicismos, né? Exato. Mas é isso, eu acho que e tentar entender o que a gente pode propor nesse novo espaço, nessas novas plataformas, assim, né? A gente tava falando muito sobre a história da MTV, a história da música. Sim. Que talvez seja algo importante de ser registrado hoje em dia por nós e por quem viveu tudo isso, Sim, assim, né? Muito importante, porque
para mim, no caso, que venho da experiência radiofônica, desde os meus 17 anos que eu comecei a trabalhar em rádio, a MTV foi uma sequência maravilhosa na minha trajetória profissional, porque ela unia tudo, absolutamente tudo que eu sempre fui apaixonado. A comunicação, que me levou ao rádio, a música, na sua matéria-prima ali, primordial. Música boa, né? A música boa. Os vídeos, a imagem, a televisão em si. Cara, quando eu tinha ali... Veja, eu teve um período da minha vida que eu trabalhava na 89, eu fazia um flash rock de manhã, que eram os clássicos do rock. Você ficou 8 anos na... Fiquei 8 anos na 89. E desses 8 anos, eu acho que durante 5 anos, pelo menos, eu fiz o flash rock. Então eu trabalhava na parte da manhã, na 89, saía... Paulista, Avenida Paulista. Na Avenida Paulista, ali na Praça Oswaldo Cruz, era na época ainda. Eu saía de lá, almoçava, né, fazia o meu almoço e tal, e me direcionava pro Sumaré, onde era a MTV, para fazer a gravação dos meus programas da tarde. Você chegou a fazer jornada dupla, Cheguei então? a fazer jornada dupla durante 2 anos, aproximadamente. Então, imagina, para um cara de 20 e poucos anos, aquilo era... Cara, eu tava voando. No auge. No auge, muito, assim. Você tocava já? E tinha banda ainda. Todo meu universo era em torno disso. Tinha minha banda com os meus amigos de Campinas. Que até hoje a gente se reúne para fazer um som, só que com a diferença que hoje a gente tá se arriscando a escrever umas coisas próprias, assim, sabe? Ah, legal. Não, depois de... Vocês nunca tinham escrito coisas próprias, não olha. Tínhamos. Algum momento, assim... Mas bem, bem raro. Normalmente a gente fazia versões de músicas que a gente gostava. Uhum. Eu já trabalhava aqui no rádio, montava uns setlists meio metido a besta, assim, tipo, você ouviu primeiro aqui com a gente. As bandas tocavam Bon Jovi, a gente tocava Echo and the Bunnymen, sei lá, The Cure, assim. Claro. Eram aquelas coisas da gente que queria, né, seguir dentro de um rock talvez mais underground, mais alternativo. Perfeito. A MTV tinha bastante isso, assim, né? Tinha. E aí a MTV, a entrada foi incrível, porque juntou tudo isso. Você fazia locução na 89 também? Sim. Já nessa época, já? A locução sempre fiz. Quando eu mudei para... Olha, que engraçado. Eu tocando uma vez em Campinas, uma banda de São Paulo foi tocar num bar em Campinas e... Não sei por que razão, por como chegaram na gente, convidaram a gente para fazer a banda de abertura ali, para abrir para eles, né? E aí fomos lá, nós, abrir com o nosso repertório alternativo e tal, e os caras eram muito profissionais, muito bons músicos, assim mesmo, assim, e uma banda muito afiada. Mas a gente foi bem, a gente fez o nosso papel, seguimos bem, cantamos nossas músicas, tocamos lá os nossos polis e tal. Aí depois do show, né, que as bandas estavam ali... Na resenha, confraternizando... Um dos caras, um guitarrista monstro, cara, incrível, assim, chegou pra mim e falou assim, pô, você canta bem, hein? Você tem uma voz legal e tal. Você não quer dar uma chegada lá no nosso estúdio para gravar uns jingles e tal? Isso eu já trabalhando, começando o meu trabalho aqui em São Paulo, na 89. E fui. E gravei um jingle, me lembro até hoje, para um shampoo que acho que nem existe mais, que era um shampoo Vela, que tinha uma série que era Vela Seleção, acho que lançaram na época. Acho que até existe o Vela ainda, da Copa do Mundo e tal. E eu cantei, fiz o jingle, o cara, pô, legal, você vem aqui sempre e tal, vamos chamar você, tua voz é legal, tem uma jovialidade, e é uma época em que os locutores... Justo, bem impostadão, Itaú, né? Grave. Graves, vozes impostadas, e eu era um menino ali, e tinha... Bom, aí juntou tudo, né, cara? Aí juntou o rádio, o meu desejo pela comunicação, a minha prática como locutor de publicidade e tal, e a MTV. Então, eu era muito procurado, eu não precisava fazer nada. Eu estava em vitrines perfeitas para aquele momento. E isso me deixou um pouco mal acostumado. Que trazendo para o momento de hoje, por exemplo, como a gente estava conversando, eu não consigo conceber essa ideia de a gente ter que gerar um conteúdo, um produto e tal, e rechear uma plataforma de uma Big Tech sem ser remunerado por isso. Mas tudo bem, são as vitrines de hoje, é o novo mundo, as coisas se dão dessa forma. Talvez o errado seja eu tenho que me adaptar. Nem errar, né? Realmente essas coisas... Porque eu percebo muito... Eu e o Léo, a gente recebe muita gente que acabou de ser mandada embora da TV. Tipo assim, ou acabou de sair da TV. E que chega pra gente... Por quê? Porque ficou muitos anos na TV, aí de repente sai da TV, porque hoje em dia TVs mais mandam embora do que contratam, né? Sim.
E aí a pessoa fala, bom, preciso ir pro YouTube. E aí chega no YouTube com uma linguagem, com uma leitura muito de TV, assim. Exato. E eu entendo porque pra mim levou um tempo, Não, assim, pra conseguir eu tenho um exemplo detectar pra te isso dar, e conseguir... cara. Eu tenho um exemplo pra te dar. Desculpa te Não, interromper. por favor. Mas eu fiz durante uma época o Sala de Som, lá no meu estúdio, em casa também. Que é um lugar ótimo. Acho que eu poderia fazer uma coisa parecida com essa que você faz lá. Tem o meu espaço, tem o meu equipamento. E já tem decoração com equipamentos e tal. Isso já tem um clima também legal. Já dá um mood ali e tal, exato. né? Mas eu fiz, cara. Comecei fazendo na raça. Falei, vou fazer tal, uma banda. Chamei, fiz o Arnaldo Antunes, fiz a Mulheres Negras, fiz o Dônica, fiz o Barbatuques. Fiz bandas bem legais. Gente, legal. Bandas mais alternativas também. Cara, eu fiz uma série lá. Deu uns 12 episódios, 12, sei lá, convidados. Porque eu dividia também. Aí eu, na minha cabeça, imagina, eu falei, deixa eu pegar esse convidado. Não vai ser uma coisa só, um show de meia hora. Vão ser 5 clipes de 5 minutos cada um. Porque assim, na minha cabeça eu tava atendendo aquela demanda do YouTube. Não, você tem que toda semana pôr... Então eu pegava um convidado e destrinchava ele. Aproveitava ele por um bom tempo. Exato, assim. Exato. Na minha cabeça é isso. Mas eu assistindo, achava legal, beleza, esteticamente, tava tudo bem, dentro do que a gente queria mostrar e tal. Mas era televisão, era muito televisão. Era o que eu fazia, a banda no estúdio, troca uma ideia, faz um som, vem aqui, toca ali, toca uma aqui, toca outra ali, aí vem cá, bate um papo. É tudo formato, assim. Essa anarquia e essa falta de formato, se eu posso chamar assim, desse novo paradigma, ótimo. Eu não tinha. Mas a gente já teve, né? Eu fico achando que fica... Não, tá errado, tá mal feito, peraí, mas sei lá... Eu tenho mais me desfeito de conceitos do que aprendido conceitos, cara, porque parece que o caminho é esse. Não, para! Você tá sendo precioso demais. Obrigado, sabe? Obrigado por me falar isso. Enquanto o outro tá lá com o celular, sem microfone, nossa, fazendo um podcast de GoPro, mas tá alimentando a fera, Black Mirror, que é esse aparelhinho aqui chamado YouTube, e algoritmos, que eles precisam de quase um Tamagotchi. Isso. Precisa ficar alimentando. Então, esse lado é cruel. Esse lado é muito cruel, porque ele mata o nosso... Não mata, mas a gente sofre, porque tem sempre o lance mais artístico. O cuidado, a curadoria. A curadoria, pra mim, é uma coisa que pesa, assim, muito. Porque, tudo bem, o modelo que a gente tá se referindo aqui, da TV, que era feita e tal, tinha muitos problemas. O rádio também, muitos problemas. Mas, em contrapartida... tinha uma curadoria que te fazia ouvir quem você confiava e gostava de ouvir, te passar um conteúdo que era de teu interesse. Perfeito. Hoje você tem que... Eu não sei, é claro que você vai buscando e vai ouvindo, vai chegando em gente ótima, gente excelente. Mas o garimpeiro agora é você, né? O curador é você, né? Exato. Como telespectador, né? Exato. E antes é tipo o filtro vem dali. Isso, é porque a MTV era um YouTube com bias, assim. A MTV era um YouTube com diretores de núcleo. Era. Né? Eu acho que é isso que falta um pouco nos criadores de conteúdo de hoje em dia, que muitos acabam sendo super cancelados e falando altas merdas ao vivo, né? Sabe, Felipe, você falou uma coisa aí que quando você entrou, meio que te diziam, você cumpre o mesmo papel do Edgar, né? E você falou das baias, eu me lembrei do seguinte, quando eu entrei na MTV, eu já vinha com essa bagagem da comunicação, do rádio que eu tinha. E isso, não que isso fosse melhor ou pior que os meus colegas da época e tal, mas isso era uma bagagem, era um diferencial. Um ativo. Era um ativo ali que eu tinha. Mas essa coisa dos estereótipos e dos tipos, né? Quando eu entrei, tinha o louco, o loucão, tinha o metaleiro, tinha o alternativo, tinha a gata modelo, tinha a gata sagaz, e eu era o cara normal. Olha só, a primeira matéria que saiu na MTV enfim, um cara normal. Era esse o tijolinho. Tinha um tijolinho na Folha de São Paulo que disse assim, enfim, um cara normal. Eu falei, peraí, deixa eu ver, eu acho isso bom ou ruim? Claro, tem dois pontos de vista mesmo. Mas né? Eu era visto como aquele cara que se encontra na padaria. Isso, assim. Exato. Isso a Cris Lobo me falou, nossa chefe me falou. Foi tua chefe? Foi. Então, ela me falou, não, é legal que você tenha essa pegada do cara que você
encontra na padaria, no boteco e troca Claro, uma porque também ideia. tinha público de MTV que achava que não pertencia ali, porque só tinha o João Gordo e não sei o que. Você fala, pô, só tem louco, né? Aí quando aparece alguém mais, talvez, que se conectasse com um tipo de público que a MTV ainda não se conectava, assim, né? Tipo, Exato. Um público mais... Tinha um pouco essa Mas é uma coisa meio boy band, assim, girl band também, de formar, de cada um ter o seu, né? E foi muito isso, assim, foi muito isso durante muito tempo. Mas tinha os chefes de núcleo que ajudavam a gente, aí você pode dizer da sua experiência, assim, quem te ajudou lá, pra mim foi o Lema, né, o Alessandro Mello e a Érica Brandão, que me dava textos grandes sobre um músico, e eu tinha que trazer no dia seguinte esse texto condensado, porque era pra eu aprender uma questão de síntese de texto, pra falar mais rápido. Você vê, eu fui ensinado a fazer TV, sabe? Esse cuidado que tiveram com vocês... Não, com você não? Não. Entendi, era bem de começo, né? Com a gente, não. Não, assim, porque... tinha meio que um propósito também, né? As seleções, elas buscavam pessoas que tinham alguma ligação com a música inicialmente. Tem razão. Então tinha que algum ponto você tinha que ter ali que fosse um ponto de corte para você estar no radar dos caras. E todo mundo era assim. Massari, Gastão era assim, depois de mim o Rodrigo Leão. Kid Vinil chegou a ser de MTV, eu não lembro. Rodrigo Brandão, o Rodrigo Leão foi antes de mim. Kid Vinil. Então tinha essa expertise voltada para a música, enquanto Chroma Key VJ com o pé no 3 tabela falando. Depois, cara, a coisa foi se ampliando, o espectro aí da MTV foi abrindo, os programas de comportamento foram ganhando espaço na grade de programação, mas eu me lembro assim, cara, eu tinha 2 meses de MTV e já fui... Que ano? Eu entrei em metade pro fim de 91 eu entrei. Tá. Então eu tinha já no final, foi a primeira transmissão de um show ao vivo da MTV, que foi Midnight Oil, eu me lembro até hoje, no Olímpia, que nem existe mais, que é aqui na Lapa, em uma casa noturna aqui na Lapa, em São Paulo. E era Massari e Gastão no lugar, com Gastão com a galera ali, do gargarejo ali, Massari acho que meio backstage, se eu não estou enganado. E ao vivo, transmitindo. E eu no estúdio, Midnight Oil. E, cara, falando, ó, você toma aqui esse dossiê também, ó, tem um dossiê aqui do Midnight Oil. Eu falei, bastante coisa eu sei, já dá pra segurar uma onda e tal. Mas me dá aí que eu vou. Aí estudei. Falou, olha, é nossa primeira transmissão, pode ter problema, a gente não sabe como é que vai estar o delay, aquelas coisas todas. A transmissão pode cair. 91. Pode cair no meio, podemos não estar em contato com os caras, você vai ter que segurar uma onda ali. Cara, e foi... Fica tipo submarino. E aconteceu tudo isso. E mais um pouco. Mas assim, a vantagem é que além de já conhecer a banda, já ter... acompanhado a trajetória dos caras, saber um pouco da história dos caras, aquele material me ajudou muito. E todos os problemas que aconteceram não pareceram pro telespectador, porque eu tava ali no estúdio segurando uma onda, o famoso encher linguiça, mas com conteúdo, saca? Sem ninguém, perceber que você tava enchendo linguiça. Parecia que o programa tava normal, mas eu tava aqui no ponto, segura, enrola, e não é aí. fácil isso, e aí você ouvindo o ponto, segura, enrola aí. Fala mais, conta mais história. E discorrendo uma história com começo, meio e fim, raciocínio lógico, cara, era bem foda, assim. Quando eu saí do estúdio, eu tava assim, eu quase desmaiei, porque a adrenalina tava a 1000, né? E quando acaba, dá aquela baixa, assim. Mas aí eu sentei no chão do estúdio, assim, de repente começou a entrar gente, o diretor, o assistente, a galera da técnica. Parabéns! Puta que pariu, parabéns! Foi uma puta recompensa. Esses são os dias aí você falou legais, das pessoas, né, que te ajudaram, né? Cara, eu não sei, citar nome aqui vai ser difícil, mas, cara, a Fetelis foi que me recebeu lá, uma produtora. Conhece Fetelis? Sim. Tá no SBT, se eu não tô enganado hoje. Legal. Me recebeu, foi a minha tutora, assim, que treinou comigo, me deu os toques iniciais ali, foi minha... Você chegou cru, assim, não cru, né? Você tava pela rádio. Então, tava pela rádio, né? mas assim, o body language ali, né? A expressão corporal ali, e a dinâmica da fala no rádio, que eu estava habituado a fazer nas rádios que eu trabalhei,
não precisava usar ali. Ficava over se você ficasse usando uma dinâmica do rádio. No rádio era muito mais rápido, talvez, e impostado. Nem tão impostado, mas acelerado mesmo. Tá. Uma coisa acelerada. E aí na TV você podia... E a FETEL já primeiro fala, você pode falar mais tranquilo, Saquei, mais devagar, porque agora você tem o corpo te ajudando. Então todo mundo tá te vendo. Aí eu fui sacando aquilo. Rodrigo Carelli, que hoje faz A Fazenda também, foi meu diretor, me acompanhou em muitas entrevistas que eu fiz para a Grande Hora, MTV, para o próprio jornalismo da MTV. Depois o Mauro Bedak no jornalismo. Puxa vida, quem mais, cara? Tanta gente que me ajudou ali, cara. Um conjunto de pessoas que foram somando, sabe? Trazendo referências para mim. Eu não acho que era muito fácil, não, sabe? Minha cabeça já era bem feita, assim, com o que eu queria fazer e como eu queria me comunicar e me apresentar. Mas, na medida do possível, eu os ouvia, assim. Quantos anos você tinha quando você entrou? Quando eu entrei, eu tinha 25, talvez. Ah, tá. Você não era tão menina assim. Não, já tinha uma... Por isso essas certezas, assim, já também, tinha uma né? rodagem, assim. Já tinha trabalhado, como você disse, 6 anos na 89, já tinha trabalhado 5 anos em Campinas, onde eu comecei como radialista. Então já tinha percorrido uma trajetória. Mesmo pela 89, já tinha feito entrevistas com bandas internacionais no estúdio, tinha feito cobertura de festivais, com rádio, assim, sabe? Só o som, estamos aqui. Aí, o rádio é maravilhoso, porque você tem que trabalhar com uma descrição da atmosfera. Hoje não, o rádio incorporou a imagem, né? Mas por essas e outras que eu acho que às vezes alguns conteúdos... Porque o conteúdo auditivo, ele te desperta sensações que o vendo... Você tá vendo várias... Tudo entregue, né? O ouvindo, às vezes... e por isso que dá tão certo o True Crime, né? Em podcast, True Crime, né? Sim. Ou o Chico Felitti, que fez o trabalho da mulher da casa abandonada lá. É incrível. Que vai te trazendo um negócio, né? Exatamente. Eu acho que ainda é incrível como o áudio sobreviveu, né? Você tem uma plataforma como o Spotify da vida, que eu nem sou tão amante do Spotify assim, mas né, você tem uma plataforma de áudio tão moderna, tão popular, e é muito louco, assim, né? Sim. Como o poder do áudio, né? Sim. E o rádio. Acho que o rádio sobrevive mais à tecnologia do que a TV, talvez. Eu fiz durante um ano uma parceria do Spotify com o UOL, um podcast chamado Trago Boas Notícias. Tinha acabado de sair daquele vulcão, aquela guerra que eu vivi durante o meu período de ancoragem no Morning Show da Jovem Pan, e eu caí no podcast, né? Eu Trago Boas Notícias. E aí foi uma delícia. Puta, que glória, hein? Nossa. Falei, cara, que presente isso. Não tinha nem imagem, era só áudio. Era só áudio, não tinha imagem. Eu gravava do meu estúdio, entregava o pacote da semana para eles, das histórias. Quando me convidaram, eu falei, eu estava habituado àquele mundo cão, né? Das notícias, do noticiário factual e a política, o Brasil dividido. E eu numa rádio diversa da minha visão de mundo, vamos dizer assim. Antítese, né? E aí, cara, eu falei, cara, eu tô no paraíso. Mas quando me convidaram, eu falei, vocês têm certeza disso? Vocês acham que vai ter notícia boa para preencher esse podcast? Juro, inocentemente eu pensava assim. Você tava abalado, então, assim, né? Você tava, tipo, mexido. Quase descrente, eu tava assim. Depois, era isso tudo pós-burnout, pós-estresse, pós-ansiedade, tudo. E ali, mas aí você vê, né? Foi maravilhoso. Uma gente delicada. Sabe, o pessoal do UOL que fazia comigo, o programa era ligado à ECO, a plataforma do UOL por um mundo melhor. Isso já diz muito. Total. Então, era um pessoal de fino trato. Assim. Era um tempo diferente também, né? Imagino, de gravação, Sim, né? Uma velocidade diferente. Isso, assim, né? uma fala mais mansa, uma fala mais acolhedora. E aí eu fui, inclusive, para chegar nesse tom de voz, nesse registro de voz, houve um treino para isso, porque eu precisei me adaptar, porque a minha vida estava muito acelerada. E eu precisava ali desacelerar, porque a proposta do podcast era que as pessoas chegassem em casa e desse desacelerando. Uma relaxada, perfeito. Bota aí enquanto você tira... E aí o jeito que você vai dar esse texto, ele é meio caminho andado pra pessoa sentir isso, né? E coisas alvissareiras, sabe? Notícias de um mundo incrível, coisas que deram certo, ações muito prodigiosas, sabe? Uma coisa muito... Happy Maker, tem um termo total. Happy Maker. Imagina, assim. durou um ano.
Não vou, ninguém. Cara. Claro. Quem quer ver notícia boa hoje em dia, né? Cara, afinal, né? Pra quê? O ser humano Entendeu? tem uma coisa dentro dele, uma chave que eu ainda não sei o que é. Mas ele busca coisas que talvez ele, como uma afirmação, possa entender de que, não, isso tá, olha como isso tá longe de mim. Total. Eu sou total outra coisa. Eu estou em total outro mundo. E às vezes não, a pessoa é exatamente aquilo, mas ela fica vendo e fala, ai, olha isso, tá que vendo absurdo, isso? né? Cara, eu não sei. Não, e eu acho também a entrega, os Wumpa-Lumpas que estão dentro dos telefones e tal, o que é o algoritmo, né? Eu acho que ele te esconde, ele tá cada vez mais escondendo as coisas. Parece que a gente é munido das coisas mais chocantes. Não tem muito espaço pro zen. Você tem que ir contra a corrente pra conseguir ser o zen, assim. Mas uma dúvida que eu fiquei. Quando você falou essa coisa do treino, de você mudar e tal, como você treina a voz ou, tipo, prepara uma nova voz pra um novo projeto, assim, tipo... Você aquece voz antes de apresentações e locuções, assim? Olha, não, um aquecimento você tem que fazer de voz, assim, pra você chegar no timbre, pra você deixar a tua voz de uma maneira pra entregar legal o que você quer fazer, de acordo com o conteúdo que você vai passar, seja na publicidade, seja num podcast, seja pra qualquer narração que você faça, de produtos, enfim, curtas, documentários e tal. Você tem que trabalhar e fazer um aquecimento. Hoje eu tô um pouco afônico aqui, não sei se você tá percebendo, mas eu tô um pouco... minha garganta essa semana começou a dar uma arranhada e tal, e eu fiquei um pouco afônico, assim, com a voz, mas... eu preparo, assim, mas não sou um cara que cuida, não. Do jeito que, não vou tomar gelado, essa cerveja né? deliciosa, maravilhosa. Porque... espumando aqui, por causa da minha voz, né? Não. Mas, assim, mais umas técnicas mesmo, e macete. Isso tipo... foi tudo intuitivo. Perfeito. Mesmo pra banda, quando canta, que tem uma música que é um registro mais alto, tudo, você vai se preparando e se habituando com aquilo de maneira a não expor a tua voz, não agredir a tua garganta e tal. Isso tudo intuitivo. E o fone é muito importante pra isso tudo, não? Sim. Se ouvir assim, sim, né? Mas e retorno, no caso de show que não tem aqueles né? Plugs, né? Então você tem que ter um bom retorno na caixa ali e tal. Mas eu tive, assim, eu fiz algumas aulas de canto. A MTV não te mandou pra fono? Nunca. Não, porque eu sempre tive uma boa dicção, tive uma boa fala. O rádio me preparou pra isso, né? Mas eu cheguei a fazer aula de canto, assim, mas não como um objetivo como objetivo de ficar melhor, claro, mas não que eu achasse que precisasse muito. Perfeito. Sabe? Perfeito. Fui fazer porque falei, eu acho que eu posso explorar isso melhor e não agredir tanto a minha voz, e por isso fui. Agora, Ed, a gente vai e volta aqui, a gente, né? Pode fazer a linha do quiser. tempo aqui é tipo, vai e volta. Não, você falou de tudo que você passou lá na Jovem Pan e tal. Até então, tipo, você tinha feito trabalhos muito, tipo, você tinha dado sorte nas emissoras, né? Tipo, eu imagino que a MTV deve ter sido muito legal, muito. 89. Assim, eu não sei. Depois Multishow. Eu não... Multishow. Band. Fiquei no Multishow 5 anos, algo como isso, onde lá também fiz alguns programas. Fiz um programa que era de curadoria musical, Circo do Edgar. Onde eu apresentava CDs a princípio. Era como se fosse um jornalísticozinho ali. Eu apresentava um CD, falava daquela banda, falava um pouco daquilo. Depois fiz o Circo, que foi um grande programa. Eu adorava fazer aquilo. Acho que ele e a Garagem MTV foram 2 momentos em que eu me realizei completamente. Como comunicador, como músico, cantor, enfim, que eu gosto e que sempre gosto de ser e me jogo, né? Então tudo ali estava contemplado para mim, sabe? Como comunicador, como jornalista, como artista que quero ser vez ou outra. Total, você conseguia mostrar multitalentos ali. Assim, era uma coisa meio multitalentos, né? Mas assim, por exemplo, quando eu falo, por exemplo, do Busão na Band, eu penso como um fracasso. Foi uma coisa que eu olho para trás, assim, que me trouxe muito aprendizado. Mas imagino. Em termos de programa, relevância,
Mas era sua ida pra TV aberta. Era a sua primeira... Minha ida pra TV aberta. Depois de muitos anos em TV O Hélio fechada. Vargas, que hoje tava com o Faustão, acho que inclusive de volta na Band, mas que tinha trabalhado com o Faustão e na época tava como diretor artístico da Bandeirantes, quando ele me fez a proposta, eu tava no Multishow. E o Multishow, depois eu fazia algumas coisas no Multishow. Fazia o Experimente, de bandas novas. Depois o Beto Lee fez. Verdade. Aí depois acho que ficou sem apresentador. Não, tem o Guedes, o Guilherme Guedes, né? Isso. E quando eu fiz o Experimente de bandas novas, depois o Beto Lee fez, depois veio o Guilherme Guedes, que acho que está fazendo atualmente o programa. Quando o Multishow tirou o circo e ia acabar com o projeto, houve uma mudança na direção do canal e o novo diretor achou por bem, sei lá, tirar um programa que, era um programa legal na grade, era um programa muito variado, onde a gente tirava as pessoas da caixinha. Então, a gente submetia as pessoas a situações nas quais elas não estavam habituadas e tirava essas pessoas da zona de conforto, sabe? E era muito legal, porque ali também eu podia me misturar na banda do programa, tinha uma banda residente, então a gente recebia os artistas e tocava. O Jolly tava nessa banda? O Jolly? Não, o Arthur não tava. Eram amigos que eu arregimentei e que eu fui conhecendo, mas tinha o Fabinho Sá, puta músico, o Gal Costa, a Alaide Costa, todo mundo. Esse cara toca com todo mundo. O Guilherme Held, Lani Gordon, assim, Gustavo Bento, cara, o Gusta, o Rogério Rochelitz, o Zé Aurélio. Eram pessoas que já eram da música, assim, Jasmãos, puta músico. E foi incrível. Aí quando eles quiseram iam tirar o programa do ar, iam me deixar só no Experimente, que era um programa, eu adorava fazer. Mas era uma coisa que eu já fazia desde sempre na minha vida. Não representava um desafio. Não te despertava uma chama ali, né? E nesse meio tempo veio a proposta da Band, através do Hélio Vargas, dizendo que queria... A proposta inicial era essa. Um programa de sábado à tarde, para fazer uma frente ali com o Hulk, à época. Perfeito. Falei, ousado, hein? Vamos lá, né? Os caras consolidadaços e a gente... Vamos trilhar. Mas era um desafio. Claro. Então, ok, vamos lá. Aí ele falou assim, porém... Antes... Agora que você assinou aqui. Eu tenho esse reality show aqui... Não, antes de assinar. Eu tenho esse reality show aqui, que é um formato da Endemol. É uma coisa que... Não, era Fremantle, eu acho. Fremantle. E é um formato que você vai gostar, veja como é que é. E quando eu vi a ideia não é ruim. A ideia é uma ideia ótima. Eu acho, inclusive. Ela foi mal executada. E tinha muitos caciques ali. Era o ônibus envelopado para a Ambev, era a produtora Casablanca que fazia, era a Band, era a produtora B. Ferraz que estava também no negócio. Então era muita gente ali em cima de um produto que era, na verdade... A partir de um envelopamento de um ônibus com o Guaraná. Era Guaraná, era o programa do Guaraná. Então, bom, beleza. Enfim, vamos lá. Que ano isso? Ai, cara, não Será me pergunta. 2011. Tá, porque eu quero ficar posicionando. O Big Brother já existia, já rolava. Já, a Fazenda. Ou seja, os reality shows eram moda já, assim, né? A Casa dos Artistas. O melhor de todos. Aí quando me fala, um ônibus viajando o Brasil, vai sair de Fortaleza e vai chegar em São Paulo, passando pela maravilha que é o Brasil. Perfeito, mostrando as loucuras que acontecem dentro desse ônibus, todo mundo vai ser material incrível para explorar isso e jogar para... Só que o programa não entregava isso. Primeiro, tecnicamente era um delay de meia hora. Você falava depois de meia hora, a pessoa ia te escutar. Então a comunicação e a troca já ficava comprometida. Depois, não tinha entrega desses lugares paradisíacos. Chapada dos Guimarães, o litoral brasileiro todo de Fortaleza. Não tinha drone na época também, vale lembrar, tá? Pra fazer aquela imagem do caminhão andando na Amazônia, né? Não, os prêmios, aquelas provas que tinham, que esses realities têm e que confere ao ganhador alguma vantagem. Um carro. Era assim, um jantar no restaurante, um drink. Pra uma pessoa. Olha, esse você pode levar alguém, quem você quer. Mas, cara, assim, era uma coisa assim, tipo, mirim, né? Perto do que hoje se sabe e se pratica nos reality shows, era muito mirim, né?
Era muito Juvena, né? Perfeito. E aí, claro que não deu certo tudo, né? E em função disso, eu acho que a história do programa de sábado à tarde acabou, o reality show de Não 3 virou. meses. Não virou, porque aí o campeonato, a Band decidiu Comprou. passar o campeonato brasileiro da Série B. E os jogos principais da Série B era de sábado à tarde. Aí o programa foi ficando sem... Aí E era 2011, era o ano do Corinthians na Série Mano, B, cara. vamos fazer começar a 1. Não, muito cedo, mas não, mas daí o jogo tem que ter o pré-jogo e tal. Às 3 tem que entregar. Não, aí foi um puta sururu, bagunçou. Mas vem cá, a gente é muito ficava, né, ou fica até hoje, muito à mercê sempre quando chegam pra gente, o projeto é muito foda, né? Tipo assim, cara, eu vou abraçar essa. Exato. E a gente viu até na MTV, muita gente também que saiu da MTV tentou um e mergulho. não rolou. Que é difícil. Não rolou. É muito... Não tem como a gente saber, né, cara? Não tem. Inclusive, até na época rolou meio que um meme, se podíamos chamar dessa o forma. pré-meme. Que era assim, tipo, VJ fora da MTV não dá certo, né? Verdade. Imagina, mas... Tinha essa maldição, era a maldição da MTV. Imagina, a Astrid tá aí há quantos anos, Total. sabe, O trabalhando. Zeca, o Zeca, cara, muita gente saiu e seguiu, enfim. Mas foi uma época que eu acho que a MTV, tentaram roubar uma galera da MTV, a galera foi e acabou voltando. Você Exato. chegou... Não, você não volta, então. Não volto. Você saio... nem chegou a ligar, assim, tipo... Não, eu saio, vou pro Multishow, fico no Multishow. Porque também eu saí da MTV, porque foi uma coisa assim, cara. Cara, o que resta agora? Sair, né? Cara, eu fiquei 14 anos e meio lá trabalhando. Viu tudo que tinha. Eu vi tudo. E eu entrei como VJ, saí como VJ. Eu entrei trabalhando na frente da câmera. Então eu fiz todo tipo de programa de chroma key, eu fiz programa de auditório, fiz programa jornalístico, fiz bancada de jornalístico. VMB. Fiz VMB não apresentando, mas... Chamando a banda ali, as duplas. Cobertura dos aquecimentos. Jornal, né? Todos os anos a gente fez pelo jornal. Então a minha experiência lá meio que estava esgotada mesmo. Chegou um ponto que falei, bom, tá, e aí, o que a gente faz? Eu era o único VJ ainda CLT, cara. Esse é um outro episódio. Cara, e aí, como é que foi pra sair assim? Porque quando começou a história de, não, vocês vão ter que abrir empresa, dar nota fiscal. Eu falei, como assim? Eu sempre num delay da história, né? Que nem eu falei aqui, né? Eu preciso me adaptar a isso aqui ainda, mas eu vou chegar lá. Vai. Aí quando vieram com essa proposta, cara, eu falei, tá bom, qual que é a proposta? A gente vai te pagar tanto, e aí agora é só que você... vai dar nota fiscal para vai ter que abrir uma empresa, dar nota fiscal. E eu falei, tá, deixa eu fazer uma conta aqui. Tá, vocês estão me propondo pagar isso. O salário era bom? E com isso, eu ganhava bem, cara, na MTV. Porque uma raridade. É raro isso, mas eu tinha... Estava do começo. Eu não sei, acho que eles tinham alguma... Eles eram complacentes comigo, porque eu tinha família já. E eles falaram, não, deixa o Edgar. Eu fui o último a ter carteira assinada na MTV. Você já tinha filho? Eu fui o primeiro VJ a ter filho. Caraca! E quando a Mariana nasceu, minha filha mais velha, eu lembro que foi uma festa. A Astrid fez uma festa. A Astrid mandou equipe no hospital, na maternidade. Mandou presente pra minha filha. Tá brincando? Que Mariana ela tá com quantos anos hoje, então? Mariana tem 27, cara. Uau! 28. Caraca, meu. Então você já era pai. Todo esse rolê já sendo pai. Isso. E aí foi uma festa, assim. A Mariana é a primeira criança da MTV. E aí você era CLT. Dos VJs. Eu ia ser CLT. Aí me deram lá, olha, nós vamos propor que você ganhe isso aqui agora, só que você tem que dar nota e tal. Aí eu, liguei, né? Não sabia nem o que era contador, né? Assim, sei lá. Aí arranjei um contador, comecei a fazer umas contas. Falei, tá, agora eu vou ter que pagar meu plano de saúde, é isso? Ah, tá. Agora eu vou ter que fazer uma previdência privada, tá legal. Ah, agora eu vou ter que fazer isso aqui, tal. Quanto sobra? Muito menos do que eu ganhava líquido, né? Porque os descontos vinham todos no Olerite ainda. Olerite, cara. Aí eu falei, não. Eu achei que eu ia ser mandado embora. Falei, não vou assinar isso, não posso. Olha aqui, faça a conta comigo. Aqui eu tenho pela Abril, eu tenho um plano de saúde, cara. Eu tenho um fundo de garantia. Claro. E aí, falaram, não. E me deixaram lá. Eu fui ficando lá. Que era Abril, né? Então você foi um contratado de Abril super, assim, tipo, né? Como se fosse Abril, um cara de revista. Vinha no Olerite, cara, Abril, radiodifusão limitada, muitos anos, até o final. Aí quando eu... Chegou, aí, tipo, fiquei mais uns 3 anos, eu acho, nessa situação. Aí quando chegou a esse ponto que eu falei anteriormente, falei, bom, o que eu vou fazer aqui agora? Já fiz isso, já fiz aquilo outro, já fiz aquilo. Não tem nada onde eu possa crescer aqui. E veio a proposta do Multishow. Aí eu falei, ok, tá bom, vamos então, eu saio,
legal, muito obrigado. Puta, minha MTV é minha casa, minha família, mas eu vou dar o passo. Dei o passo, foi muito legal. Continuei fazendo muitas coisas lá. Fiz transmissões de shows lá. Fiz Macy Gray no Copacabana, ali na praia. Fiz Radiohead, que eu nunca tinha imaginado que eu pudesse falar Você com entrevistou ele? Tom York, cara. E aí, como foi? Foi incrível, cara. Foi muito bom. Ele riu. Ele foi legal? É isso que eu... Ele riu. É? Ele riu na entrevista, assim. E foi aquele show que eles A fizeram. gente nunca sabia com que ia trombar, né? Com que ia a pessoa tava de bom porque humor. ele era um cara muito arredio, avesso a entrevistas, né? Foi ele e o Ed, o guitarrista, que era uma simpatia também, né? Que legal. E foi assim, no Multishow tive essa oportunidade também de continuar fazendo um pouco o que eu fazia, com o desafio de ter à frente um Circo do Edgar. Que era um programa de auditório, de entrevista, Não, e trazendo aquele espírito jovem da televisão que tinha um pouco de programa livre, assim, isso, de um 360. Claro, Serginho gente, sempre claro. uma referência pra gente, né? Na condução, na maneira de se portar mesmo diante da câmera. Os temas abordados, abordar né? os temas de uma maneira mais delicada, de uma maneira mais elegante e tal. Foi uma super escola isso. E, cara, e aí foi o que foi. Aí fiz 5 anos de Multishow, depois fui pra Band. Saí da Band, fiz algumas coisas esporádicas, assim, eventualmente. Os canais fechados, umas coisas assim, tipo... Fiz aquele TNT, fiz uma época. E hoje eu tenho minha produtora, procuro viver através disso, é o que mais me segura hoje com as locuções que eu faço. A produtora chama... Dos dois. Dos dois. Sim, sou eu e meu filho. Ah, legal. João também. Que tá com quantos anos, o João? O João tem 25. Tá. Pô, você 26, teve os filhos... 26, eu sempre puxo pra mim. Exato. Você quer eles jovens, você não quer que eles saiam de casa. Já devem ter saído de casa. Sim, já. João mora com a namorada, tem o trabalho dele. Mariana tava até a pandemia já também engatilhando pra sair. A pandemia veio, deu uma perdida, mas tá se mas eles viram a MTV, agora. Eles te viram na MTV, assim, viveram um pouquinho do... Foram, Mariana, João, ainda crianças, foram nos sets de gravação do Verão MTV, quando a gente estava fazendo a programação de verão nas praias. Então eles iam encontrar comigo, a gente se encontrava em situações assim. Legal. Chegaram aí no estúdio, Mariana rodou aquela produção do Quarto Andar. Enquanto eu gravava os meus programas, ela ficava por ali, davam giz de cera. Esse era o ambiente, Esse era o ambiente. Você voltava, ela tava tatuada. A MTV era meio assim, né? Era isso. Largava... É isso. Como é que você sabe? A Romi fez... Tá brincando? A Romi fez uma tatuagem nela, se eu não tô enganado, ou foi Romi ou foi Joana Mazzucchelli. Que é tipo algo que poderia perfeitamente acontecer. Uma canetinha assim, hidrocor, assim, uma tatuagem assim. É incrível, né? E assim, e o Multishow, talvez hoje em dia, qual é a sua leitura? Assim, talvez hoje em dia o Multishow seja o único canal que ainda... Tipo, canal de TV mesmo, que ainda faz transmissão de show, né? Assim, que ainda tem uma equipe pra transmitir, assim, né? Sim. Não tem mais, nem a MTV faz mais isso, porque né? Esse é um ativo em que a música, ela corresponde, digamos... Isso na visão deles, né? Dos tecnocratas, digamos lá. Mas existe algum fundo nisso, porque evento ao vivo, ele tem uma força e uma penetração muito diferente do que você simplesmente... Tá gravado. Discorrer sobre uma música, uma banda e colocar um videoclipe, né? Claro. O apelo... No ao vivo tudo pode acontecer, Vamos lá, no festival. Vamos reconhecer que o nosso baby, né, envelheceu. Total. Mas, então eu acho que por isso o Multishow, através dos canais da Globosat, mantém essa programação juntamente com a Globo, quando é ainda algo de maior volume e maior relevância. E os festivais de hoje em dia também são uma loucura, né, Ed? A gente acompanhou bons festivais, mas com públicos muito menores, né? Hoje em dia viram... Infinitamente menores. Hoje vende-se a questão da experiência, né? Então, eu acho que tá tudo mais disperso. De novo, não quero traçar é melhor ou pior, tal. Tá tudo de uma maneira mais dispersa, assim. A atenção tá mais dispersa das pessoas. Então, eu acho que um show como aos moldes do Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio, os Hollywood Rock que rolaram, tal, os Heineken Concert, assim, é difícil ganhar o apelo dessa juventude hoje. Free Jazz Festival, né? Porque eles querem a experiência. Multidão. Às vezes eles estão de costas pro show, né? Mas eles estão ali vivendo. Eles querem a roda gigante no meio do Interlagos, sabe? A foto do Instagram. Eu tô aqui, mas não tô, mas tô, olha como eu estou, mostro que tô.
Então tem um pouco isso. Pra minha cabeça, dos meus 58 anos, cara, isso fica um pouco... Dá um bug, assim. Me dá um bug. Porque a gente ia sabendo todo mundo e quem que ia começar e quem que ia... Era uma coisa muito mais... Por exemplo, uma coisa que me chamou muita atenção foi... Deu algum chabu porque algum festival recente tinha lama. Ah, sim. E aí, pô, lama e tal. E, pô, e aí, né? E a lama era algo pertencente, assim. Você ia pro festival pra meio voltar destruído e não voltar inteiro. Assim. Mas são diferenças de geração mesmo, assim, né? Às vezes, hoje em dia, eu fui não no último Coachella, mas no outro, eu encontrei a Astrid com o Gabriel, né? Essa passagem de bastão total, assim, Bom, né? o show do Titãs, né? Você vai no show do Titãs. E aí, você foi? Cara, é incrível. E aí, eu né? tava muito pra te perguntar isso, assim. Incrível, Como assim. foi? Então, eu sou dessa turma, assim. Total. Os caras são mais velhos que eu. Mas você conhece os caras há muitos anos. Sim, assim, nem sei quantas vezes entrevistei os caras em formações diferentes, em combos diferentes. E brigas Nossa, cara, então essa é a minha turma, assim, sabe? A turma Total. que veio do rádio comigo. Eu comecei no rádio nos anos 80, cara. Então, quando o Titãs estava lançando o primeiro álbum dele, Sonífera Ilha, televisão, depois do segundo, e aí vem Cabeça de Dinossauro, e é o que é hoje, eu estava já na ativa, trabalhando com matéria-prima, usando o som deles. E de toda essa geração do rock brasileiro dos anos 80. Barão, Paralamas, Legião, Ira, RPM... Então, e aí eu fiz parte dessa mudança. Quando veio os anos 90, que aí veio Planet, Rapa, Skank, Jota Quest, Patofu, Charlie Brown, Raimundos. Los Hermanos, Raimundos. Nossa, Cara, eu vivi tudo isso. Aí veio 2000 com Pitty, com outros artistas que foram surgindo quando eu ainda estava. Eu saí da MTV 2006, eu acho. E... eram artistas que estavam já mostrando uma nova geração. Assumindo essa cena, assim, né? Assumindo uma cena. Então eu vi essa galera. Quando eu fui ao Allianz Parque ver os Titãs, cara, foi uma experiência incrível, assim, porque 30 sons, os caras cantando todas as músicas, todo mundo conhece, e gente com filho, e gente com criança, e gente mais velha. Foi uma celebração, assim, foi bem especial, assim, ver os caras, e mais do que isso, ver como eles envelheceram bem, assim, como as músicas são atuais, como que o Nando fala bem isso no show, antes de tocar Igreja, eu acho, não sei. Ele diz, a gente está aqui para reafirmar tudo que a gente disse, né? Nossa, e de fato tão mesmo, cara. O Branco, herói, cara, passar a experiência de vida que ele passou. Sobrevivente. Tá ali, é um sobrevivente, cara. Eu encontrei com eles depois, cara, eu falei... Branco, cara, eu só posso dizer obrigado, cara, cara, você é um herói, cara, pra mim. Chegar ali e segurar. Teve um momento do show, Felipe, que foi incrível, cara, que eu faço questão de trazer aqui. A voz, pra quem não foi ao show, a voz do Branco, ela tá bem rouca, no sentido de, ela tá distorcida, parece que tem um drive na voz dele, uma distorção, assim, devido ao que ele passou, né, teve um câncer na garganta e tal. Ele fala isso no show, e ele celebra isso, eu falo, tô aqui, eu com os meus amigos, aí ele canta as músicas. Eu não lembro em qual música que era, mas eu acho que foi... não vou me lembrar. Mas a voz dele tá de uma maneira tão peculiar que ele cantando parecia que era um instrumento. Ela encaixou na música. Parecia que ele era cara, não sei, um teclado, um emulador de som, assim. Foi incrível. Parecia um instrumento mesmo. Um outro instrumento. Eu saí de lá encantado, assim, eu não conseguia dormir, assim, fui pra casa. É mesmo? Eu tava com o Cazé e a gente depois ficou falando. Vocês estavam juntos os dois, cara? Tava eu, Cazé, a Sarinha, a Marina. Puta, mas aí você tá no show do Titãs, aí você tá andando lá, passa, Edgar, Cazé, Marina, Sara, você fala, não, mas não é possível. E tem uma coisa que é legal. Muita gente deve ter falado com vocês, porque é um público muito, isso, essa quando geração, a gente tá né? sozinho, tudo bem, as pessoas que conheceram o nosso trabalho e ainda nos reconhecem, chegam e falam. Mas quando a gente tá em grupo, cara... Potencializa dá tudo, dá uma potência. As pessoas voltam ao tempo mesmo, assim, né? É incrível, que legal. Incrível, e legal que você... Primeiro que eu ouvi o Casão falando sobre o show esses dias e tal, todos muito emocionados, assim, porque realmente vocês participaram da história do Titãs. Sim. E você contou toda essa história aqui, tipo, olhando pra cima, assim, tipo, meio...
relembrando tudo, assim, sabe? Realmente deu pra perceber que foi um show muito importante e quase emocionante. necessário mesmo pra muita gente que tava... Emocionante. Emocionante. E você deve ter encontrado muitos amigos lá também, assim, né? Galera Sim. de música e nos bastidores ali. Muita gente ali também que tava aí com a mesma sensação, sabe? De pertencimento mesmo daquilo, sabe? Claro. O Nando, um monstro, o Nando, cara. O Nando, o que ele cresceu, eu falei pra ele o que ele cresceu com a carreira solo dele. Porque fazia muito tempo que eu não... Bom, depois da passagem nos Titãs, eu nunca mais vi o Nando tocando baixo. E eu sou baixista, eu gosto do instrumento. Cara, e eu reparei muito nisso. A potência, a segurança, a força dele tocando baixo, com o mesmo baixo da época. O mesmo? O mesmo baixo da época. Caramba! Um Factor que é igual ao do Bi Ribeiro, que você tem a corda Mi, que você tira uma alavanca, assim, ele vira um Ré. Então você não precisa... O instrumento não fica velho, coisa né, de afinar e tal. E eu reparei nisso com a mesma bandeira. Se eu não me engano, é uma bandeira da Jamaica que ele tem no baixo. Eu falei, caramba, Nando, com o mesmo baixo, cara. E é legal também eles voltarem a funções originais, né? Eu imagino que pra pessoa que tá reencontrando... Agora a gente teve o reencontro do NX0, Sandy Júnior também, que mais ou menos o que a gente tá sentindo, vocês com a volta do Titãs, é o que o público de Sandy Júnior sentiu muito ali na época do show deles, né? Sim. Nossa, eu tô aqui anos depois, podendo ver eles de novo, pertencer de novo. Tem uma coisa muito de pertencimento, crescemos assim, juntos. né? Isso. Agora, louco mesmo deve ser pra pessoa que tá lá em cima do palco, que dividiu o palco com aquela outra pessoa por anos, depois se distanciou, às vezes se distanciou em vários sentidos da vida. E se reunir ali, né? E olhar pro lado e você tá ali. E às vezes a gente passa por tantas dores na vida e tal, que entende-se o que o Branco Melo tá querendo dizer ali com isso, que é tipo, eu tô aqui com os meus amigos. Isso é a vida, é sobre isso, sabe? Tipo... Todos tinham no discurso essa ideia da reunião com amigos. E a maneira que o Arnaldo abraçou a filha do Fromer, cara, que ela tem um momento que ela sobe pra cantar Irado. Toda a Cor, né, as músicas da época do Fromer na banda. Ele recebeu de uma maneira tão calorosa assim e cantou junto com ela de um jeito tão... família mesmo, né? Você vê que os caras, por mais distante que possam estar hoje em dia, cada um pro seu canto, fazendo o seu corre ali, é uma coisa que marcou. Quando junta, tá tudo certo, eu acho né? que Aquela meio coisa que como essa história dos VJs, cara. Uhum. Alguns eu vejo muito mais, com mais frequência, outros eu vejo pouco. Mas quando a gente se encontra é um prazer, Total. é uma coisa tão, uma energia tão boa, cara. Que foi um pouco aquele dia lá que a gente se encontrou das gravações. Foi um pequeno dia de MTV ali, assim, né? E tinha gente de bastidores também, tinha Julinho Piccone, tinha Zico Góes, então foi um resgate mesmo, assim, né? Piccone, outro que me foi super parceiro naquela Piccone, pergunta anterior perfeito, que você ótimo. fez. Tal. Dureza mesmo, porque a gente exatamente, muita gente boa, muita gente importante ali, assim. E Ed, e aí vamos falar um pouquinho de Jovem Pan, assim, como é que foi a passagem lá? Eu achava muito, tem dois lados, né? Primeiro uma análise mais mesmo imparcial de te ver ali operando a mesa, que eu adoro o Howard Stern, né? O radialista, que tem aquele programa ótimo lá nos Estados Unidos. E ele operar a mesa, eu acho tão legal o radialista que sabe operar a mesa, assim. Da onde vem esse conhecimento de operação de mesa desde? Eu comecei como operador de áudio, na Educadora FM. Campinas, FM. Da Rede Bandeirantes, cara. Olha! Uma rádio super equipada. Ela tinha... era no último andar de um prédio em Campinas, a antena também nesse prédio, ali no Largo do Rosário. Em cima do Giovanetti, tradicional, chopp campineiro. E eu, menino, comecei a operar uma Harris Gates, uma mesa profissional. Enorme. Gravadores de Roland Pex, era tudo do bom e do melhor, cara. E era o aquário ainda. Na época, eu só era um jovem de 17 anos querendo entrar naquele mundo. E aquilo eu trouxe comigo. Quando me convidaram para trabalhar na Jovem Pan, antes disso, quando eu virei locutor, lá em Campinas ainda, a rádio ia passar para esse sistema do disc jockey mesmo. Nesse modelo americano. Nos Estados Unidos já faziam isso já há alguns anos e falaram, bom, a gente pode ter uma pessoa que fale e dê a dinâmica operando aqui. No fundo, também era uma maneira de economizar ali o operador, né, meu? Isso é bem verdade. Cara, é bem verdade. Isso é bem verdade. Mas, cara, para quem tava fazendo a função ali, era muito melhor
no meu caso, você dá a dinâmica, colocar a música a hora que você quer, soltar ali aquela vinheta na hora que você quer, você não tem que entrar numa coisa com o operador, ali pra você, ali, claro. E isso já me deu essa... Porque a cabeça do apresentador sendo colocada nos sons e... Isso, né? é a dinâmica do rádio. Interessante mesmo. E aí, quando me convidaram para entrar na Jovem Pan, para fazer esse programa, eu até, à época, quem fazia era meu amigo de rádio também, Zé Luiz. Grande Zé. Da 89. Grande Zé. Aí tá na 89, voltou pra 89, voltou, tá até hoje. Que legal. Né? E aí eu falei, cara, eu falei, eu não sou capaz de fazer isso aí. Porque era um programa de meio de humor. O Zé tem uma sagacidade de humor, assim, um jeito de buscar a graça que eu não tenho, assim, não era nunca minha, né? Eu falei, cara, eu não sei fazer isso aí. A época, o cast também era um cast... Tinha a Jana Rosa, tinha o Robson Nunes, tinha quem mais? Não me lembro mais quem tinha, mas tinha o Zé Armando Vanucci, que fazia parte de televisão, audiências e tal. Então era um programa que tinha um entretenimento que era a minha praia. Já era o Morning Show. Já era Morning Show. Só que a pegada humorística me fazia crer que eu não... Aí o Marcelo Eduardo, que era o coordenador à época, falou, não, cara... A gente quer que você venha, porque a gente quer o teu trabalho aqui, a tua expertise aqui na rádio, e a gente vai adequando o programa ao teu jeito de fazer. Não precisa replicar uma coisa que ele fazia, que já fazia. Perfeito. E aí eu entrei no programa e o programa ganhou uma dimensão curiosa, assim, porque houve também um esforço e um trabalho da rádio em angariar mais afiliadas e o programa passou a ser transmitido não só mais em São Paulo apenas, ele foi nacional. Aí depois veio o YouTube, veio a câmera também, para também transmitir com câmera. Então o programa deu vários upgrades, assim, ele foi sendo implementado e adequado para os novos tempos, digamos, né? Até aí a contaminação política ainda não existia muito. Era um programa muito gostoso, leve, onde a gente falava sobre entretenimento, artes, cultura, e aí o bate-bola ia rolando com aquela graça, com a leveza e tal. Que é a Jovem Pan que a gente conheceu. Exatamente. Ela sempre foi assim, super. Isso é uma coisa que eu sempre penso, né? O que as escolhas não fazem, né? Uma emissora com um DNA tão importante no jornalismo, formadora de tantos talentos, assim, enveredou para uma causa efêmera, toda errada, né? E partidária, né? Tipo assim, partidária, só aquilo, na minha forma de ver, tá? Respeito quem pense ao contrário e tal. Mas aí, bom, assumi... E falei, assumo com a condição, eu quero operar a mesa. Aí voltando na tua pergunta, eu preciso desses botões, cara, né? Desses potenciômetros. Aí eram deslizantes, diferentemente de quando eu fazia, que eram potenciômetros de girar, né? Era mais tipo a mesa dos clipes, assim, né? E aí não, tudo bem, mas você quer operar mesmo? Não, quero operar, deixa comigo. E aí abria meu microfone, e aí era o papel que se misturava tudo, porque é que nem andar de bicicleta, cara, e cantar junto. Você aprendeu a fazer, você tá tudo bem. Então eu operava, eu participava, mediava, passava a bola, fazia apontamentos, fazia apartes, fazia o contraditório às vezes, endossava quando eu acreditava. Aí foi havendo uma contaminação pela política, pelo momento do país, enfim, né? Desde o impeachment da Dilma e o recrudescimento dessa polarização. Esse foi o momento ali que você começou a sentir a mudança. Aí começou a se mudar. Aí as pessoas que faziam parte da bancada eram pessoas do jornalismo, hard news, assim. Ok, tudo bem, é um tema que tá aí, é legal falar de jornalismo. Eu acho que política todos fazemos a todo instante. Justo. E falar sobre política não partidária, né? É uma coisa necessária para todo mundo que escolhe viver em sociedade, Total. enfim. Mas aí, ok, vamos lá, é um desafio também. Vamos lá, vamos encarar um desafio novo. Nunca fiz, não é a minha praia, não é, mas vou atrás. E a partir daí eu fui me preparando, me munindo disso. Você foi, tipo assim, estudar tudo, o nome de todo mundo. Notícia todo mundo, quem é fulano, quem é cicrano. É um universo. Esse cara fez parte de que partido? Esse cara tá fazendo o que agora? Esse aí, qual é o passado? O condena ou não condena? Esse é legal, não é? Então fui buscando.
essa informação e preparo para estar ali atuando. Para assumir esse papel, né? Aí quando chegou no ponto em que não havia mais contraditório entre os participantes, eu me senti, eu reclamando na direção, falei, olha, eu preciso de alguém que faça uma contrapartida, porque tá desbalanceado isso. E aí eu entendendo ali depois, fui sacando que o clima acirrado, as discussões acaloradas, a briga, era uma predileção da direção. Eu fui sacando e falando, cara, olha onde que eu tô. Foi onde eu vi onde eu estava me metendo. Aí eu pensei, se eu não expuser o que eu penso e a minha visão de mundo, eu vou ficar aqui vai ser atrelado ao pensamento, operando um programa para uns caras falarem o que bem entenderem e eu aqui vou me sentir prejudicado com isso, né? Perfeito. E aí eu comecei, a partir da munição que eu vinha cada vez mais buscando, do conhecimento, né? Do conhecimento em termos da dinâmica da política e tal, os meandros da política e tal, eu fui começando a entender que se eu não partisse para um contraditório ali, um contraponto, perfeito, não haveria. Tinha a editoria da Paulinha, que era mais de cinema e séries, né? Fefito televisão, mais TV, perfeito, e entretenimento do geral. E aí começou a vir essa contaminação. E tinha uma figura ali que fazia uma figura política e de direita. Exatamente, sempre teve. Não tinha a figura do política de esquerda, é isso? Exato. Quando tinha, era muito timidamente, quando um convidado vinha fazer algum contraponto, mas não era um titular da bancada. E aí eu falei, bom, ou eu faço isso ou eu faço isso. Tô a fim de fazer isso? Bom, é um trabalho, é o meu trabalho. Eu me comunico, eu faço isso. Eu treinei minha vida inteira para estar aqui. Claro. Eu vou segurar esse rojão. É um rojão muito que se revelou um cometa, na verdade. Claro, porque você nem sabia o tamanho do rojão, porque você nunca tinha, né? E aí a audiência muito consolidada em termos desse ideal de direita, conservador e bolsonarista mesmo, né? Extremista. Muito extremista, negacionista. E aí, cara, aí foi o inferno, assim. Nesse aspecto pessoal, assim, foi um inferno, assim. Os bastidores, assim. Porque eu tava ali. O problema não é você lidar, e eu nunca achei que o problema foi lidar com o contraditório. Claro. Você pode pensar diferente de mim. Claro. O que eu não admitia, diante do meu senso de justiça, era a desonestidade intelectual. Que algumas pessoas ali praticavam simplesmente porque aquilo era o que dava view, era o que dava prestígio, era o que monetizava, era o que colocava a pessoa à frente de um movimento conservador brasileiro que estava dominando e se equiparando ao progressismo no Brasil, digamos, para falar em termos de ideais de mundo e políticos e tal. Então, isso foi muito penoso para mim. Eu fui muito, muito maltratado, assim. E não posso dizer que eu tive uma defesa da empresa, assim, ó, vem cá, vamos cuidar de você, ó, vamos fazer por aqui, acho que aqui pode ser assim, o que você acha? Não. Você fazia o programa e depois não havia um... Não, de jeito algum, de maneira alguma. Era meio que um freestyle ali, ó, se vira aí, bicho. Acabou, tchau, valeu. Acabou, tchau, volta valeu. amanhã. Volta amanhã, exatamente. Então isso foi me sugando muito, assim, foi me sugando. Mas em termos agora, falando da parte boa da história, em termos de aprendizado, cara, em termos de cancha para mediar, em termos de cancha para você comunicar e fazer uma mediação de um debate, inclusive apresentar temas e, puxa, foi incrível para mim. Interessante mesmo, porque não deve ter sido fácil. Então foi um aprendizado muito penoso, assim, mas foi um aprendizado. Eu não descarto nada. Ótimo, assim. que Até bom, o Busão, que foi um fracasso, para mim foi um puta aprendizado, sabe? Tá ali num programa de auditório, na Band, no programa de abertura que a gente fez e quando tinha as eliminações, era incrível também, era uma puta experiência incrível, sabe? Mas realmente vendo ali no Morning Show dava pra ver
A bucha, o tamanho da bucha, o tamanho do rojão, Sim. como você falou, assim, é difícil, é ao vivo, é contraponto, Sim, é política, é muito rápido. é pessoas malucas com essa história toda. Exato. Time, quase torcida organizada de Isso. comentarista, de política, eu era né? um alvo predileto dessa galera, assim. E os bastidores? Você sofreu ali nos bastidores, assim? Olha, bastidores, cara, até que... Corredores, que eu quero dizer, olha, assim, sabe? eu não criei vínculo ali. A parte de Fefito que eu não conhecia, Vera Magalhães, minha amiga, Paulinha, minha irmãzinha, é incrível, a Paula, e ela é herdeira, ela é da família. Total. E eu fico... Paulo Machado de eu Carvalho. converso com ela e percebo a tristeza dela também, pelo caminho que isso tudo tomou, sabe? Quando ela fala do avô, quando ela põe uma visão mais nostálgica, pensando no trabalho que o avô fez para criar. Claro, porque assim, aquilo. Paulo Machado de Carvalho, que dá o nome ao Pacaembu, inclusive, né? Exato. É o fundador dessa Jovem Pan. É o bisavô dela. É o bisavô. Ele é o pai do seu Tuta. Do seu Perfeito, Tuta. aí depois tem o Tutinha. Exato. Caramba. Mas, cara, assim, bom, escolhas, né? A empresa, enfim, ele faz o que quiser na empresa. Lógico. Mas o resultado tá aí, né? Mas com certeza foi uma emissora, uma rádio que marcou muito, tanto no FM quanto no AM. Eu cresci ouvindo, pô. Cresci. Sim, e era o lugar que a Galisteu tinha programa lá, e o Gordo tinha programa, e o Mion tinha programa, eles traziam essa galera, quando né? entrei, cara, eu fui anunciar Luciano minha entrada, eu fui no Jornal da Manhã, fui recebido pelo Joseval Peixoto, cara. E, cara, uma história, lenda, né? Total. viva do rádio, Total. falando que eu era a joia da empresa. Cara, isso não tem preço, cara. E o Milton Neves na AM. Milton Neves fez história na Jovem Pan AM, né? Transmitindo os jogos muita e tudo gente. mais. E depois você vai sabendo, quando você pega aí um pouco do currículo das pessoas, jornalistas, pessoas conhecidas do jornalismo, do entretenimento, muita gente passou por lá. pela Jovem Pan. Formadora, né? Sim. Quase como a Gazeta também foi muito importante pra gente, né? Sim. Uma grande faculdade de jornalismo onde você podia praticar, onde as pessoas podem praticar na própria emissora o que aprendem na teoria, não é? E saiu uma turma muito especial ali, uma época assim, que tem a foto, inclusive, ali na parede, que tem Astrid, que tem Serginho Gross. Numa mesma foto tá Rogério Galo, Astrid, o Taz ou o Fernando Meirelles. Era tudo mesmo, né, galera, muito audiovisual. Fernando Meirelles tinha uma produtora com o Marcelo Taz, eu acho que na época ali, né? Olhar Eletrônico, se eu não me engano, chamava, isso mesmo. Turma que tava revolucionando ali muito da comunicação, assim, nesse momento. E a Ellen Brown também, que tá na Band, faz Band News hoje, que criei vínculo de amizade com ela. Pra não ser injusto aqui. E o velejar entra quando? Velejar entra pra, tipo, sair dessa loucura e tentar ir pro meio do... Que doideira, né? Isso na minha vida, a vela, porque foi um domingo que eu falei pra minha mulher, vamos dar uma volta? Vamos para um lugar onde a gente nunca foi aqui em São Paulo. Aí eu pensei, a gente nunca foi para Guarapiranga. Represa da Guarapiranga. A represa da Guarapiranga. Vamos lá? Vamos dar uma volta. Paramos ali, tomamos uma cervejinha e tal. Aí paramos num lugar de vela, de windsurf, na verdade. E eu já tinha essa ideia na minha cabeça, porque, aliás, essa sugestão de ir para lá, quando eu fiz a ela, eu já tava olhando a vela e falando, caramba, e esse troço aí? Como é que funciona essa parada aí? Aí fomos nesse dia, nesse domingo, chegamos num clube lá, que é o principal clube de vela, que é o Ixa, né, da Represa. Tem muitos clubes lá, muitos clubes alemães. O Yacht Clubes, né? O Yacht Clube São Paulo, o Paulista, tem o Asbach, tem ali o Speak, que é onde, lembra quando a gente fazia o Rock Go, lá no SPAC. O SPAC é a área de vela do SPAC. É meio grudado um no outro. Maravilhoso, entendi. Então, e aí nós fomos, fomos no Ixa, batemos lá de alegre, cheguei lá na portaria, olha, eu não sou sócio e tal, mas aqui tem um curso de vela que eu vi, eu tenho interesse, posso ter informações? Tal. Aí a pessoa que me atendeu falou, infelizmente hoje é domingo, não tem ninguém no setor, mas... é só associado, mas vem aqui tal dia que você vai. Aí fui e já fiz a inscrição para fazer um curso de 12 horas. De 12 horas, no individual. Individual. Mas eu peguei um barco super legal, que é um Fast 23, que é um de 23 pés, que é um barco, é um mini oceano, que eu aprendi, para aprender foi a melhor coisa que eu fiz. O aprendizado num barco menor, assim,
por exemplo, num dinghy, que é tipo um fusquinha, assim. Aham, o pequenininho. É um pequenininho, ou o laser mesmo, ou outras classes que são menores. Ele é legal porque você tem que tomar um cuidado, porque senão ele vira mesmo. Uhum, ele é leve, porém ágil. Ele é muito ágil, Aham. assim. E aí, o fato de eu ter aprendido num Fast, que é um barco mini oceano, cabinadinho e tal, já com genoa, tem a mestra e a genoa. A genoa é a vela secundária da frente ali, Aham. e a mestra é a vela principal. Então você já tem mais um negócio para aprender a manejar ali, né? Eu fiz um curso com o que eu brinco com o meu professor até hoje. Ele tá morando na Tailândia hoje. Eu brinco de predestinado, porque ele chama Marco Antônio Del Porto. Então eu falei, pô, o cara... Del Porto, né? Lógico. O cara é um predestinado. Ele me ensinou e me ensinou muito bem, assim. Era um cara muito ligado à vela, sabia ensinar bem, assim. Mas você faz aquela coisa da vela passar por baixo e você agacha e já Isso, é o vai pro outro bordo, né? canto Quando e você já... faz o bordo... Você nunca vai... a vela sempre você anda dando bordos. Você vai atingindo um objetivo através dos bordos que você dá, se você está num vento contrário, tá? Uhum. Então você vai dando bordo, né, para boreste e bombordo, conforme o objetivo que você quer atingir. Perfeito. Eu nunca gostei de regata, assim. Regata não é a minha onda, assim, a competição e tal. Eu só entrei a participar de regata por indicação do meu professor e por ele me dizer que ali era um ambiente em que eu poderia praticar e aprender bastante. Tem muita manobra, tem muita adrenalina, tem muito xingamento. A turma é meio doida, né? É noiado, cara. Assim, mas quando é pra valer mesmo, essa competição. Claro, tal. total. E sempre velejei também em regatas, em barcos, assim, quando não era na Guarapiranga, que eu velejava no Flash 16, que é tipo um pouquinho mais que o Ding, assim. Ele tem uma estruturinha um pouco maior, mas ele tem 16 pés. É tipo do Amir Klink, assim? Não, tipo, não. É tipo um fusquinha, assim. Vai, eu chamo. Porque é meio do tamanho de um fusquinha, assim. Tem genoa também, a buja, né? Que é a vela da frente, que é um pouco menor que a genoa. A vela mestra também. E aprendi nesse Fast, voltando aí. Fiz 12 horas 12 aulas? 12 horas de curso. 12 horas. Serão 2 finais de semana. Tá. 3 sábado, 3 domingo, 3 sábado, 3 domingo. Perfeito. 3 horas sábado, e aí 2 finais de semana. Essas 12 horas viraram, sei lá, 36. Que eu me dei muito bem com o cara. E quando o professor vê que o aluno também está interessado e tá correspondendo, ele se curte, empolga, né? também. Claro, então, cara, teve momentos que eu ia lá e não Mas tinha... você ia muito pra fora, assim? Muito, a represa inteira, assim. Mais na raia 1 ali, que é em frente... Quem conhece a represa vai entender o que eu tô falando. Boa. Tem a Ilha dos Amores ali, que tem a raia 2, para baixo é a 3 e a 1 é em frente o Ixa e o Clube Castelo ali, por ali. Mais ou menos, o Castelo é perto da Ilha dos Amores, é raia 2, mas um pouco mais para cima. O Speak e o Ixa são ali, né, na raia 1. E aí, teve um dia que ele falou assim, olha, ele dava instrução, meu professor, para os alunos de Optimist, que é aquele barquinho que parece uma saboneteira para criança, que é demais. Todo mundo atrás é reto, é esse? Que atrás é retinho, isso. assim. E esse clube, o Ixa, é o clube que formou o Scheid, cara, o Robert Scheid. Então, você vai lá, você vê as medalhas dele, os campeonatos que ele ganhou. E a represa tem uma particularidade nisso, que ela é muito boa, porque o vento varia muito, ele ronda muito. Então você, às vezes, está numa situação que você tem que ajustar o barco, porque senão você enfim. Aí pra aprender isso é bom, né? Porque não é sempre vento... Não, tipo, a favor, não. Você vai... Vento é vento, cara. Tendo vento, a gente vai pra onde a gente quiser. Mas aí eu comecei a participar de regata para pegar a manha e tal, mas nunca gostei. Sempre gostei de travessia. Do cruzeiro, de sair daqui, chegar em tal lugar. Entendi. Qual é o nosso plano de navegação, como é que a gente vai traçar essa rota. E você entende tudo de navegação, tipo assim, como ler a navegação. Cara, que isso é o que mais me deixa de cabelo em pé. Eu com essa paixão repentina, assim, eu fui tirar o Arraiz, tirei o Arraiz, que é a primeira carteira que você tira, Arraiz Amador. Depois eu tirei o Mestre Amador. Então, eu sou Mestre Amador. Agora, se eu quiser ir adiante, eu vou tirar a Capitão Amador. Caraca, que possa achar engraçado você ou não, mas é a mesma carteira que o Amir Klink tem. Maravilhoso. Vai ser uma palhaçada. E o skipper, skipper é como chama o capitão, né? O skipper é a pessoa que é o capitão, ou que tem a experiência, que tá no comando do barco. E é muito usado também para quem essa é uma profissão muito usada por quem compra barco para trazer um barco de um lugar para o outro. Ou então você vai correr uma regata, por exemplo, você é de São Paulo,
Você vai correr a Refeno, que é Recife, Fernando de Eu Noronha? fiz a Refeno com a família Schirman, eu fiz. No Veleiro Cat. Que inveja. Cara, foi uma experiência e tanto. Marina Persson tava junto. Sério? Embarcada, cara. Que inveja. Foram 6 horas. Não, acho que foram... não lembro agora quantas horas foram, mas eu sei que a gente foi tombado, assim, por ele vai bem horas e adernado, horas e horas. É E o Wilfredo Schirman, o capitão, entrou numas que ele queria... Chegou uma hora que ele falou assim, não, agora eu quero ganhar. Vamos chegar. Aí foi loucura, Não, cara. e lá tem uma característica... Recife e Fernando de Recife Noronha. e Noronha. E tem uma característica essa regata, que é meio que um bordo só. A hora que você ajeita o barco no bordo... Então foi isso que aconteceu. Não tem muita manobra. Pronto. Aí tu passando mal e dormindo amarrado e as coisas, porque o barco ficou tombado e tal. Mano... Mas foi ali que eu tive um contato muito grande com velejar, entendi a beleza disso tudo. Eu nunca fiz a Refeno. E aí quando eu vi que você velejava, acho que quando eu tava lá eu ainda não sabia que você velejava. Eu falei, pô, preciso falar com o Edgar sobre que isso, incrível, assim, cara. Meu. Foi muito legal a Refeno, porque você sai do Marco Zero de Recife. Isso. Tem um momento especial, assim. Do porto ali, né? Onde tem a proteção ali, né? E quando grita terra à vista, porque você tá vendo o Fernando de Noronha chegar, né? É uma doideira, né? É incrível, doideira. Cara. Bom, eu sei que eu entrei nessa, cara, e hoje até nem tenho velejado tanto. Tô em falta, assim, comigo mesmo, porque é uma paz, cara. E eu já levei vários amigos também. De dupla. Quanto dá pra fazer ao máximo ali de pessoas? O Flash, por exemplo, o Flash 165, que é de 16 pés e meio, 4 pessoas é legal. Demais, é legal, ótimo. Porque você em vento bom, assim, vento legal, de uns 8, 10 nós, assim, você consegue ter um lastro legal de peso com 4 pessoas, pra você segurar a adernação dele, mas andar firme água e ir embora, né? É interessante isso, nunca tinha me ligado, porque sozinho talvez ele fique mais leve, Exato, o peso no barco, ele é muito importante, cara. Faz ele é muito importante. Pela aderência. Exato, porque você faz o contrapeso nele, você põe o lastro no contrapeso, você ajusta o barco, entendeu? E aí ele fica na pressão do vento e não fica tão adernado, ou fica menos adernado. Né? Tem situações em que... Mas aí, cara, resumindo uma história longa, eu fiz esse curso com meu amigo e pirei de velejava todo fim de semana na represa. Eu falei, cara, e o mar, hein, meu? Como é que é o mar? Ele falou, você tá afim mesmo? Tô. Aí ele me colocou, cara, em contato com a tripulação que era simplesmente a do melhor barco do litoral de São Paulo, que era o Sessentão, cara. Quem é da vela e tá ouvindo a gente falar, vai saber, cara. O Sessentão é um barco de 60 pés, 18 metros e lá vai, cacetada. É monstro, um gigante. A boca dele, a boca fala da largura, né? A boca dele era de 6 metros. E a vela? E meio. E o tamanho da vela? 400 metros de área vélica, contando balão, mestra e genoa. Quilha hidráulica. Essa coisa de adernar, a quilha virava para o lado onde você queria Tava tombado, ele conseguia igualar. Porque é um barco tão gigantesco que se tivesse... A tripulação, velejávamos nele com entre 10, 11 pessoas, mais ou menos, 8 a 12 pessoas, vai? E não é suficiente o peso dessas 8, porque ele continua tombado, um tem que ficar no leme ali, 2, o outro tem que trimar a mestra. Então, se estamos em 8, 6 não vão fazer nem cosquinha, né? Pra você compensar. E aí você joga essa quilha, que normalmente é pesadíssima, né? É uma quilha de, sei lá, a profundidade dele, eu acho que era de 2,5 metros, alguma coisa. É uma lógica meio do João Bobo, assim, não é? Isso, de você equilibrar. Compensa. E eu fui parar na tripulação desse barco, cara. Na secretaria. A secretaria é o lugar onde você adriça as velas. A driça é que você issa as velas. Perfeito. E dá a driça no ponto para ela ficar no máximo. Esticadinha. Dependendo da condição, né? Claro. Se é uma condição de vento muito forte, você tem que adriçar muito a vela. E controlar os cabos. Aí baixa a genoa para subir o balão. Aí... Adriça o balão. São aqueles vídeos da Rolex dos caras em alto mar, naqueles navios. Vai, corre pra lá, corre pra cá. É mais ou menos isso, cara. Quando eu vi, eu tava no meio dessa galera. Que era toda uma galera também, muitos diletantes e tal. Ninguém era profissional da vela e tal. Mas foi um puta aprendizado. Tem uma comunidade muito interessante, né? Fizemos Semana de Vela, demos uma volta à Ilha Bela. Fizemos outras regatas também muito legais com o Sessentão.
Aí o barco parou, o barco... Ah, é? Ficou setentão? Parou. E aí eu parti pro Beleza Pura, que era um de tripulantes que eu conheci também no Sessentão. E o Beleza Pura é um barco muito mais relaxado, assim, da galera mais Beleza pura. Mas a galera compete também. O Felipe, que é o comandante, ele é competitivo e tal, assim. Mas eu algumas regatas eu fiz com eles, mas eu prefiro fazer travessias, assim, ou regatas de travessia, né? Tipo, conquistar um objetivo, chegar num lugar. Eles né? foram correr a Refê no ano passado. E eu fui fazer um dos delivery, uma das pernas do delivery dele, que foi de Salvador a Recife. Pô, incrível. Foi incrível. Pegamos um vento popa maravilhoso. Tava uma frente fria aqui em São Paulo. A gente não pegou a frente fria, mas a gente pegou aquele bafo dela, aquele borrifo dela, assim, que empurrou a gente popa e a gente fizemos uma viagem em, sei lá, 2 dias e alguma coisa. E tem uma comunidade muito legal, assim, pessoas muito conectadas com natureza, com pensamento legal, né, de conexão com o mundo, né, o oceano, a limpeza dos oceanos. Eu falo que tem, assim, a representação social na vela, ela acontece também em barcos grandes e muito tripulados, porque você tem, né, a galera que, mete a mão na graxa, que são os marinheiros, pessoas de porto, né? Tem a galera, tipo nós, que gosta e se joga lá no meio. Dá alguma coisa aí pra fazer, eu né? troco meu trabalho por estar embarcado e tal. E tem os magnatas, que são os donos dos barcos. Fato. Que isso é... Agora, sozinho em alto mar, você já esteve, assim? Não, nunca estive. Você teria coragem ou medo, assim, pra isso? Tem que ainda... Uma vez eu encontrei com um senhor, pescador em Paraty, ali no Saco do Mamanguá. E eu tava muito empolgado. Muito empolgado. Velejador. Tinha acabado de tirar a carteira de mestre amador. Ele tava muito empolgado. E eu falando pra ele, falando. Vela, filho, não sei o quê. Ele falou assim, meu filho... ele falou assim, navegar é muito mais prática do que letra. Claro. Eu falei, pronto. Claro. Tô respondendo a tua pergunta. Perfeito. Eu não me sinto nem um pouco. Assim, é uma condição que se me não me desafiarem. Se eu estiver numa situação em que eu tô num barco, sozinho, e eu preciso ter uma missão, chega lá. Atravesse, veleje, chega lá. Eu chego. Eu me sinto apto a chegar. Com o que eu adquiri de conhecimento e experiência. A pouca experiência que eu tenho ainda, considero. Mas eu tenho essa sensação de que eu vou chegar. Mas, tipo, do nada, vou sair, me aventurar. Não. Tem ainda que estar com gente que conhece mais, que tem mais experiência. E os livros você já leu, assim, tipo, desses caras solitários? Tem o Stockwork, Li os do Klink, eu li todos. Esse eu esqueci o nome, mas esse cara que conta a saga dele uma invernada, que o barco fica preso. Isso, acho que foi um dos primeiros que fez isso. Drama. Tem assim, filme, né? inclusive, viu o filme? É um filme, dá pra ver no YouTube, dá pra ver. Me esqueci o nome também dele, mas é isso aí que você... Que encontro que esses caras têm, né, com o perigo e a solidão e o... Não, Nossa. Eu fico pensando, depois que eu tomei contato com a atividade, a coragem o destemor desses caras, bicho, é uma coisa maluca, imensurável, cara. O poder de calma deles em situações extremas. Isso, ainda mais ali, né, o Cabo Horn ali, descendo, onde... Foi a experiência dele. Dizem que é o pior mar, cara, né? ali... A Patagônia, não é? Patagônia? É uma junção, no sul, do extremo sul do Chile, no rabisco do Chile. Cabo Horn. Água, tudo... Procurem no YouTube, tem as imagens do Cabo Horn, pra vocês verem. A água, pelo quem já viveu e passou por ali, ela é desencontrada, assim, sabe? É muito... E tem ventos muito fortes, tempestades. Sozinho, cara. Imagina, que doideira. Nossa, meu Deus. Até tô perdendo a voz, tá vendo? Fiquei com a voz meio rouca aqui já. Tá, mas eu tô falando sobre vela porque eu quero chegar num lugar. O lugar deste momento, eu falei sobre ficar perdido no meio do mar, você tem coragem ou não tem e tal. Pô, a gente viveu aí talvez uma das histórias mais doidas dos últimos tempos, nos últimos dias, que foram os magnatas que foram. A gente até falou dos magnatas, donos dos barcos. Caramba, o que foi isso, hein? Cara, os magnatas que foram buscar o Titanic lá embaixo e tal. O que você acompanhou dessa história, cara, assim? Eu não vi muito, mas claro que a notícia chegou em mim. Olha, eu não sei, cara. Pode ser uma ideia ingênua até, né? Vamos lá.
o cara que foi com o filho, né? Vamos lá, filho. Puxa, pai, eu tenho um sonho, eu quero ver o Titanic. Vamos lá, vamos. Tem condição de ir? Olha, tem esses caras aí, desse submarino. $250 mil? $1 milhão, tal, de reais, não sei o quê. Mais do que isso. Né? Vamos, a gente tem, vamos. E dá isso, cara. Dá isso. Né, era uma coisa bem experimental o que eles estavam fazendo de descer ali. É isso, eu não li, esses meandros eu não peguei. Depois eu vou até te mandar um link que eu vi hoje. Tem um mexicano youtuber que fez o passeio 1 ano atrás. Ele fez um vídeo enorme, ele lá dentro, eles descem, chegam no Titanic e tal. E ali deu pra ver e ele termina o vídeo falando, olha, se eu recomendo ou não, ele foi bem premonitório, assim. Falou, se eu recomendo ou não, acho que a empresa ainda precisa oferecer mais segurança. Ele falou isso. Eu me senti meio... Eles te dão 4 horas, são 6 horas, 2 horas pra descer, aí eles te garantem 4 horas de exploração ali do navio e depois 2 horas pra subir. Mas ele falou que no meio do negócio começou a apitar um alarme, eles tiveram que subir mais rápido. Diz que o que fez ali foi uma implosão, né? Diz que o coisa foi esmagado, assim, pela pressão da água, né? Lá em 3 mil metros ali embaixo. Mas o que eu mais fiquei pensando nisso... Eu não sei, eu acho que o acesso, né? Ele vai deixando você um pouco descuidado muitas vezes, né? Ou, eu não sei, destemido em excesso, não Perfeito. sei. Eu não sei, deu certo, cara. né? O James Cameron deu uma entrevista hoje, James Cameron, diretor do Titanic. Ele tava dando entrevista hoje, ele falou assim, bom, eu desci 33 vezes lá. Ele desceu 33, cara. Eu me lembro, eu vi um vídeo dele. Lembra? Ele descendo que era um negócio meio amarelinho, assim, um submarino meio amarelinho e tal. Claro que deve ser uma experiência fantástica, né? Você tá num lugar que você... Parece que você tá no espaço, talvez seja a experiência mais próxima que você pode... Eu tenho uma prima que ela é oceanógrafa e ela fez uma expedição pra Antártica e desceu num... Só que o submarino de estudo deles é aquela bola. Perfeito, isso que é esse que o Cameron ia. É isso. Que é meio redondo. E ela me falou que desceu a 2 mil metros. Bastante. E descreveu o que tinha lá, né? Essas coisas da fauna marinha, nessa profundidade abissal, ela tem aqueles peixes luminescentes. Que é muito louco. E ela via aqueles worms de 2 metros, assim, saindo do solo. Umas minhocas gigantescas, ela descrevendo, e aquela escuridão imensa, infinita, assim. Quer dizer, é uma sensação mesmo que se você chegar num lugar desse, eu acho que você nunca mais vai ser o mesmo. Uma coisa meio de conquistei, né? Como, sei lá, acho que foi um pouco a experiência dos astronautas quando foram para a Lua, né? Perfeito. Que voltaram meio pancados. Meio pancados, né? Por qual experiência. Eu acho que eu nunca seria o mesmo, cara. Mas eu não sei, cara, fazer uma expedição como essa, mesmo essas que estão sendo promovidas para o espaço, o Elon Musk fazendo, o Bezos, né? O Jeff Bezos. O Jeff Bezos, né? E eu não sei, cara. Não sei, né? Nem tudo é só sobre o ganhar dinheiro. Assim, eu tenho 2 observações. Você falou essa da ida do espaço. Eu lembro o Jeff Bezos indo com o Blue... Chama Blue Blue Moon é o equipamento que ele quer levar lá. E ele foi com o Capitão Kirk, o ator que fez o Capitão Kirk do Jornada nas Estrelas. Jornada das Estrelas. E ele levou meio como presente pro cara, assim, né? Pô, eu cresci te vendo, explorando o espaço. Caramba. Agora eu consigo explorar o espaço, eu quero te levar, vem comigo. E aí foi o cara que fazia o capitão, junto com um amigo ou filho, e o Jeff Bezos junto com alguém também. Bom, eles foram. Quando eles voltaram e eles descem da espaçonave, o Capitão Kirk tá olhando pro nada, assim, extremamente emocionado. E o Jeff Bezos tá de chapéu de cowboy estourando um champanhe. Eu vi isso. E a diferença dos dois era, tipo, dava pra ver quem tinha entendido o real valor daquela exploração e quem não. Quem tava encarando o espaço como uma coisa meio de space cowboy, assim, me lembro sabe? Quando eu te ouço falar disso, eu me lembro de uma passagem do The Crown, do seriado. Ótimo, da rainha. Onde o Charles, quando a rainha recebe os astronautas no palácio, o Charles era fissurado. O Charles ou o marido dela? Acho que é o marido dela. Ah, tá, pode ser. O marido dela. Me fugiu o nome dele lá, o príncipe fodão. O pré-Charles. E ele fica... ele é um aviador, ele é encantado com essa coisa, e ele recebe os astronautas encantado com
o ofício deles. Perfeito. E começa a perguntar e falar com eles e querer saber de coisas. E eles estão embasbacados com o palácio e eles ficam só olhando assim, aquilo para cima, vendo a beleza do palácio e não dando muita trela para o interesse do rei ali, né? Cada um ali tinha conquistado uma coisa diferente. Um tinha conquistado o palácio, o outro... e cada um estava interessado na conquista do outro. E ele fica frustrado, ele fala pra rainha depois, fala, pô... Os caras nem aí, né? Os Me caras contaram parece nada. que não ligaram muito pro que eu que queria. louco, né? E os caras que assim, desceram... eles devem... É a profissão do cara, exatamente. né? Exatamente. Não dá o devido valor. A ideia do fantástico, assim, que a gente do tem. lado humano. Exato. Né, de sair da terra, né? E os caras que desceram tem uma questão muito curiosa aí que é, não sei quantos centenas de anos atrás, milionários saíram em uma embarcação não tão segura para explorar o desconhecido, que era o Titanic. E dizem que o James Cameron hoje fala, o capitão ignorou a mensagem dos icebergs muitas vezes. Ele fala, e agora é igual. Milionários que quiseram descer, explorar o desconhecido. E como a história do Titanic é trágica. Exato. Até 2023, até 2023, né? Que louco essa coisa da ambição do homem, sabe? Um link interessante com relação ao comportamento humano. Exatamente. É incrível isso mesmo. Porque uma coisa que eu aprendi mais e melhor com a vela e nessas travessias que eu já tive a oportunidade de fazer, não foram muitas, mas me ensinaram é que com a natureza você não brinca, cara. Perfeito. Com a força da natureza você não brinca, cara. Porque da hora de um segundo pro outro chega uma tromba d'água, chega Exatamente. Um vento vira aí. E aí você Concordo. tem que ter o melhor equipamento e estar preparado. Perfeito. Né? E muito respeito à natureza, né? Muito. De saber que ela é muito mais poderosa do que a gente, né? Muito. Monte Everest também mostra muito, fala muito sobre isso, né? Exato. A ambição Os de querer chegar no escaladores. topo, Sim. E a natureza dizendo não. Bom, Blue 3 Investimentos está aqui com a gente, certo? Nossa parceira que nos ajuda a falar um pouquinho mais sobre investimentos, né? Nós, comunicadores, como investimos o nosso dinheiro, sendo que nem sempre nós temos tanto conhecimento sobre investimento de dinheiro. Ed, nessa carreira aí, como você foi administrando o dinheiro, assim, em momentos a gente sabe que às vezes tá com mais, né, porque tá contratado, e aí de repente menos, como é que você dança essa dança? Cara, essa assim? dança eu danço conforme a música. Maravilhoso. Mas, maravilhoso. cara, eu nunca fui Claro que eu investi, apliquei, assim, mas tudo muito intuitivamente. Perfeito. Nunca com uma assessoria, uma assistência de alguém que conhecesse. Até porque eu venho de uma família pobre. Meu pai era comerciante dos negócios, minha mãe funcionária pública. E eu não falo isso com nenhum vitimismo, não, mas a nossa realidade era essa. Vocês comiam muito ovo, não tinha cara, come ovo. Quem falou isso? A proteína, né? Quem falou? Foi o Bolsonaro que falou isso aí? Tem ovo barato, a carne tava cara, meu, que merda. Mas enfim, eu sempre tive um pouco essa desconfiança. Peraí, meu dinheiro? Não, mas porque meu dinheiro eu vou dar pra outro. no né? máximo eu vou ouvir alguém que fala, ó, isso aqui pode ser bom por isso, isso aqui não é bom porque isso aqui não é. Mas eu nunca me enfronhei muito. E outra também, eu escolhi e tenho uma família muito grande, assim. Aham. Tenho 4 filhos, então a gente é uma despesa, assim, né? Grande, claro. Você criar isso, as demandas, atender as demandas, tudo. Então eu nunca fui um cara de guardar muito, não. Eu sempre, assim, usei para as coisas, para viver, para aproveitar bem, fazer alguma reserva, mas com muita parcimônia na reserva. Perfeito. Não era muita, não. E eu vivi assim, até hoje vivo assim, quando sobra, se sobra alguma coisa, aí a gente tenta endereçar da melhor forma possível, melhor, né? ouvindo quem conhece. Claro, hoje tem mais informação também, né? As redes Tem mais sociais, informação. YouTube, né? Dá pra buscar bastante, sim, né? Sim, acho que essa galera que É exatamente te essa ajuda proposta. aí, deve fazer isso muito bem. enfim. Cuidar e ensinar a gente a... Né, às vezes eu me considerava mais um analfabeto Sim. financeiro e sempre bati muito forte que fiz cursos de faculdade, rádio e TV, por exemplo, que não tinha uma matéria de administração e que eu não entendo por que não ensinavam para o produto. Educação financeira. cara. Por que não ensinavam para comunicador administração? Porque às vezes o comunicador vira
um chefe de produção, executivo, né? Produtor executivo, dono de produtora. Sim. E aí, às vezes, não consegue administrar porque nos faltou muitas vezes essa... É verdade. Mas a gente busca, a gente a corre educação atrás, financeira é primordial. Importante, Ainda né? mais nos dias de hoje. Né? Talvez agora com tudo que a gente falou, de que você tem que ser multifacetado, fazer tudo, ter os equipamentos, entender dos equipamentos para transmitir e tal. Tem que entender das diversas áreas também, que né? o comunicador também é um empreendedor, ele precisa... Né? Total. Porque antes era só chegar, dar o rostinho e gravar. Agora a gente administra. Bom, quem chegou, deu o rostinho e gravou... Foi Edgar Piccoli. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Você é um cara muito simpático, muito querido, cara. Obrigado. E sempre tive essa sensação com você, assim. A gente não teve chance de conviver muito. Verdade. Mas eu sempre saquei logo de cara que você era um puta boa praça. Demais, pô, adoro. E fico muito feliz quando vocês me recebem assim, porque cresci assistindo vocês, essa é a grande verdade. E até falava assim, outro dia eu falei, não sei se foi pro Gordo, ou se você tava ali, se foi no dia da gravação, que eu falei assim, pô, um dos programas que eu mais gostava era o VJs em Ação, de segunda. E aí acho que o Cazé fez assim, pô, puta programa chato, eu não aguentava ir lá e tal. Mas eu falava que eu adorava ver vocês pensando, o que vocês pensavam e achavam das coisas. Mas eu acho que entendo o Cazé porque era difícil conseguir ali uma organização na fala ali, né? Também era meio largado, né? Tinha o tema em cima da mesa. Assim, tipo, vai aí. Por isso que eu acho que eu entendo um pouco o Cazé. Mas era legal mesmo de reunir todo mundo. Pô, como telespectador eu adorava. Assim, era um encontro de muitas cabeças que a gente admirava. Assim, era legal ver vocês. Falando sobre coisas. Sobre coisas atuais. E estariam hoje falando sobre o submarino. Qual é a opinião da galera sobre o submarino, sabe? Eu achava isso muito legal, assim. Pessoal, obrigado a todo mundo que acompanhou. Episódio mais do que especial pra gente com Edgar Piccoli. Valeu. E Ed, seu Instagram, você usa bastante? Uso. Né? Piccoli com dois L's. Edgar underline. Piccoli com dois C's. O Instagram é Edgar Piccoli. Piccoli com dois C's. EDGARD, tem Edgard, né? Piccoli com dois C's e um L no Instagram. No Twitter, que eu ainda uso. Você usa o Twitter? Eu uso. Olha, até eu já larguei o Face. Mas você deve ter passado por uma onda de ódio no Twitter, não? Muito. Você é um resistente, então. Bloqueei, dei muitos bloqueados. Claro, tá certo. Mas no Twitter é Quem ama bloqueia. Edgar underline Piccoli. Acho que é isso. Eu tô lá, é isso. É isso. Muito bem. Apareçam, hein? Voltaremos também em breve. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, Solari. Obrigado, querido.